Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. O vídeo de hoje é uma recapitulação das piores derrotas do Sport em 2024. Então eu selecionei aqui 8 jogos, e eu vou explicar o que aconteceu nessas partidas, uma após a outra. Começando literalmente no começo do ano, aquela derrota muito feia na Arena de Pernambuco, o jogo válido, se eu não me engano, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. Eu estava lá. Sport 2, Retrô 4. O Sport perdeu aquele jogo de uma forma inacreditável. O Retrô começou fazendo um gol, o Sport empatou, depois o Retrô fez 2, 3 e o Sport estava completamente perdido. Eu lembro que Thiago Couto participou desse jogo também. Acho que foi a última vez que Mariano Souza usou seu esquema com 3 zagueiros. O Sport foi um time muito estático ali, rodando a bola para um lado e para o outro, sem objetividade, sem criatividade e errando muito, sobretudo com o Alisson Cassiano ali, que era titular naquela partida com o Mariano Souza. E depois dali eu considero que o trabalho de Mariano Souza melhorou significativamente a partir de uma mudança de esquema tático, O Sport parou de jogar num 3-4-3 para jogar num 4-2-3-1 e aí acabou com o título pernambucano ao final daquela competição. Então foi uma derrota vexatória assim. O Retrô nunca havia ganhado do Sport dessa forma, mas já é a primeira derrota aí pro caçula do futebol pernambucano, Um time novo que já fez 2 finais de campeonato pernambucano e hoje ocupa a Série C do futebol brasileiro. A segunda derrota foi uma derrota mais pelo tom de rivalidade pela Copa do Nordeste, um jogo na Arena Fonte Nova em Salvador. O Bahia vence o Sport por 2-1, depois de o Sport escapar de uma goleada ali no primeiro tempo. O Bahia massacrando o Sport, poderia ter feito 4-0 e foi uma das melhores partidas de Kaique França pelo Sport. Ele salvou o Sport de uma vergonha. O Sport empata o jogo, já ali indo para o final com Gustavo Coutinho, e no finalzinho do jogo, no último minuto, para deixar todo mundo muito triste, o Bahia fazia o 2-1 e vencia aquela partida. Então, em termos de rivalidade aí, foi uma derrota que doeu bastante. Terceiro jogo, e aí já pelo Campeonato Brasileiro, foi Ituano 1-0 no Sport, jogo em Itu, em São Paulo, mas na minha opinião foi um jogo muito injusto. O Sport perde essa partida numa jogada de contra-ataque, iniciada pelo Ituano, obviamente, e concluída pelo time paulista, mas o Sport criou ali inúmeras chances de gols, deveria ter goleado o Ituano, jogou muito bem sob o comando de Mariano Souza, no comecinho ali da Série B, mas perdeu naquela oportunidade. O outro jogo, e aí com um contexto muito injusto também em relação ao treinador e à performance da equipe, foi o Sport 1, Avaí 2. O Sport tem 2 jogadores expulsos, um deles foi Alan Ruiz, Zé Roberto foi o outro também, os 2 expulsos de forma assim completamente infantil, e aí o Avaí toma conta do jogo. O Sport, mesmo com o -1 e depois com -2, conseguia ser um time corajoso, ofensivo, propositivo, mas obviamente, quando você tá 11 contra 9, fica muito difícil de neutralizar o adversário, e o Avaí, de Gilmar Dalpozo na época, conseguiu levar os 3 pontos de Recife. O quinto jogo que eu trago aqui, e aí a semifinal da Copa do Nordeste, Sport 1, Fortaleza 4, uma goleada, uma derrota assim inacreditável para o Sport, um jogo em que o Fortaleza explorou todas as falhas que o Sport teve aquela tarde e noite ali jogando na Arena de Pernambuco. O Fortaleza foi um time que machucou muito o Sport com jogadas de contra-ataque. Após o primeiro gol do Sport, eu lembro que Barleta tem uma chance clara, o Sport teve algumas chances de empatar, não empata o jogo, e o Fortaleza vai lá e começa a fazer o segundo, depois o terceiro, e elimina o Sport da Copa do Nordeste de 2024 na semifinal. O outro jogo, Sport 1, 2 para o Novo Horizontino, um jogo em casa fundamental nessa luta do acesso à Série A de 2025, e esse jogo chama atenção porque pela primeira vez na minha vida eu vi um time rival fazer um gol sem tocar na bola. O centro é batido, o Sport bate o centro, com 8 segundos o Sport recua a bola para o setor defensivo, Alisson Cassiano joga a bola muito forte para Kaique França, e Kaique França não consegue pegar, e o Novo Horizontino fazia 1-0 sem nem tocar na bola. E depois disso, o Sport jogando muito mal, o Novo Horizontino consegue fazer o segundo gol. No final ali o Sport diminui, tenta uma pressão, mas o time paulista
sai da Arena de Pernambuco vencedor. O sétimo jogo, o penúltimo, Brusque 1-0 no Sport, e esse jogo foi o último jogo sob o comando de Guto Ferreira. O Sport basicamente ali deveria já ter tirado o Guto Ferreira antes dessa partida, manteve o treinador, só que aí os jogadores com uma postura muito ruim, assim, uma postura muito mole, sem atitude. O Brusque foi lá, um dos piores times do campeonato, venceu o Sport. E são 3 pontos que fazem falta até hoje nessa campanha, e eu tenho certeza que se o Sport tivesse ido para esse jogo com César Lucena, o Sport poderia ter vencido o Brusque. E o último jogo, né, Sport 1, Operário 2, o Sport tendo que vencer esse jogo para se aproximar ali do acesso cada vez mais. Era um jogo atrasado referente ao primeiro turno, o Operário com muita inteligência, tirando a bola do Sport muitas vezes, causando pressão no Sport na atmosfera do jogo, faz o primeiro gol. O Sport empata com o Titi Ortiz, mas aí já no segundo tempo ali o Operário vai e faz o segundo gol. E ali foi um banho de água fria, né? Porque o Sport estava vindo de uma boa sequência. O Operário, que era um adversário razoavelmente fácil, na Ilha do Retiro consegue vencer o Sport jogando muito mal, e isso dificultou bastante a campanha para a Série A de 2025. Então, esses foram os 8 jogos aqui que eu listei. Obviamente a gente tem mais jogos aí, mas esses foram os que eu julguei com as piores derrotas do Sport em 2024. E vocês concordam com essa lista? Teve alguma derrota que vocês acharam pior do que alguma dessas aqui que eu listei? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui pelo Sport Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes.